pessoal, a gente agora vai falar sobre educação à distância. O nosso estudo vai começar com a parte de regulamentação. Como é que está posta a questão da educação à distância nas nossas leis, né? O que diz sobre isso, inclusive dentro do âmbito do Poder Judiciário. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94 de 96, foi a primeira que trouxe esse assunto da educação à distância e diz o seguinte, lá no artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. O que significa isso? Todos, gente, desde o ensino fundamental, a educação do ensino médio, a educação superior, cursos como esse nosso, que são de educação continuada e diversos outros. Todos podem ser realizados mediante essa metodologia da educação à distância. Então, esse artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação passou por regulamentações. No ano de 98, teve o decreto 2494 e no ano de 2005 teve outro decreto que foi o 5622. Ambos foram revogados no ano de 2017 por um novo decreto, que é o decreto 9057, e a gente vai ler agora o que diz esse decreto lá no seu artigo 1º. Considera-se a educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, a gente pode perceber que muitas informações importantes estão aqui contidas nesse artigo 1º. A gente tem que ler fazendo uma separação. Então, em primeiro lugar, ele fala da modalidade, classifica a EAD como modalidade educacional. E fala depois como é que é feita essa mediação. Ela é feita por um processo de utilização de tecnologias. E essas tecnologias, elas devem permitir que os alunos e os professores estejam em locais e tempos diversos. E tem uma informação importantíssima também contida aqui, olha, com pessoal qualificado. Tá vendo aqui o destaque? Pessoal qualificado. Então, aqui a gente já se inclui totalmente. Nossa necessidade de buscar o tempo inteiro a nossa qualificação profissional, porque isso, além de ser uma obrigação de todo docente, está aqui, contido na própria lei. É uma exigência legal que as pessoas a ministrarem aulas pela modalidade à distância tenham qualificação para fazer isso. A lei também defende a questão do acesso, políticas de acesso. Essa questão aqui pega muito forte na situação assim, do ensino público, né? A gente vivenciou muito esse período aqui da pandemia, muitas escolas tentaram aí fazer esse ensino à distância, porém tem o outro lado da história, né, que são os alunos que não conseguem acesso por sua questão social, enfim, é uma situação de uma discussão bem mais ampla, que não é o objeto do nosso curso agora, mas que gerou e vem gerando um descontentamento por parte de muitos educadores e toda uma discussão dentro desse campo educacional. Segue aqui dizendo o seguinte, com acompanhamento e avaliação compatíveis. Então, o acompanhamento aos alunos precisa ser compatível e a avaliação que é feita desse aluno por meio desse processo de educação à distância também precisa ser compatível. Então, outra situação que trazemos aqui para nós, na hora de a gente fazer o nosso planejamento, precisa ser tudo muito bem pensado, bem planejado, para que a gente possa respeitar essa regulamentação aqui, a lei que vem por meio desse decreto 9057. Então, a educação à distância vai ser desenvolvida, né, ela deve desenvolver atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. Essa partezinha final aqui a gente já tinha comentado, mas de toda sorte eu ainda cito aqui, ainda destaco, desenvolva atividades educativas, tá? Então, não é qualquer atividade. Tem que ser atividade educativa, que sirva realmente para a educação.
que é outro aspecto que nos remete novamente para a questão de um bom planejamento. E no Poder Judiciário, existe alguma coisa sobre isso? O Poder Judiciário fala sobre a questão da educação continuada? Sim, fala sim por meio do CNJ, e a gente vai ver agora. A Resolução 111 de 2010 do CNJ conceitua a educação à distância, o processo de aprendizagem interativo, tridimensional, de construção coletiva de conhecimento, com foco no aluno, mediado por tecnologias educacionais síncronas e ou assíncronas. Muito importante a informação que vai aqui escrita. A questão do foco no aluno. Olha a questão aí das metodologias ativas asseguradas ali por meio desse conceito, porque as metodologias ativas, elas primam pelo aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, não o professor. O professor, como a gente viu nos conteúdos que já passamos, ele é o provocador, ele é o condutor, ele é o que acompanha, mas ele não é o centro do conhecimento que se quer no Poder Judiciário. O aluno deve ser colocado como centro nesse processo. A gente vê aqui a questão de tecnologias síncronas e ou assíncronas, que é o que a gente faz aqui no Sejude, por exemplo. Nós prezamos muito por isso. Tem que ter esse momento, que é o que vocês estão vendo agora, nesse momento, é um momento assíncrono. Esse A é negação, significa que eu não estou sincronizada, digamos, eu não estou no momento, nesse exato momento com vocês, porque essa aula aqui, ela é gravada, ela é assíncrona. E quando a gente está no mesmo horário ali, em locais diferentes, mas no mesmo horário, então isso daí é um momento síncrono, nós estamos sincronizados no mesmo momento para tratar ali de um assunto sobre educação. É como quando a gente se reúne ali nas nossas várias reuniões que se tornaram comuns, né, nesse período em que houve o distanciamento e o teletrabalho. O CNJ também tem uma outra resolução que trata do assunto, que é a Resolução 192 de 2014, que a gente vai ter um momento específico somente para tratar dessa resolução, mas agora já é importante a gente ir falando, já que estamos dentro desse assunto da educação à distância, o que tem ali nessa resolução que faz referência a esse assunto. A Resolução 192 de 2014, ela cita recursos educacionais a serem utilizados nas ações formativas via EAD. Então, quais são esses recursos? Tecnologias de informação e comunicação, objetos de aprendizagem, jogos educacionais, vídeos, animações e outros recursos multimídia, produções teóricas ou acadêmicas. Então, a gente tem toda uma gama de possibilidades de trabalhar durante os nossos cursos, durante essa educação continuada proposta pelo Poder Judiciário, porque a própria resolução já garante isso, que tem que ser, que deve ser dessa forma. Então, cabe a nós nos qualificarmos cada vez mais para a gente poder utilizar realmente essa gama de possibilidades para proporcionar uma educação com mais qualidade e que seja assim mais efetiva, digamos assim, para quem procura e precisa dos cursos de educação continuada aqui no Sejude. Então, eu trago essa questão importante aqui com base na Cláudia Landim, que fala de uma diferença que existe entre ensino à distância e educação à distância. Para essa autora, o ensino está ligado às atividades de treinamento, adestramento e instrução, né? Seria o ensino à distância. Não é o que a gente quer, né? A gente não está adestrando e não está treinando. Quando a gente escuta esse termo, na verdade, parece que está ligado mais a uma questão assim, de adestrar um animalzinho doméstico, ali um cãozinho. Ele sim passa por adestramento. A questão da educação à distância está ligada a uma prática educativa e processo de ensino-aprendizagem que leva o aluno a aprender, a saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar ativamente de seu próprio conhecimento. Então, se a gente considerar essa diferenciação, nós praticamos educação à distância e não o ensino à distância. Também achei interessante a gente falar sobre essa questão da flexibilidade, né? Peguei um trecho pequeno aqui para a gente ver. Flexibilidade é palavra de ordem no contexto da educação mediada pela tecnologia. Espera-se promover a flexibilização do acesso para democratizar oportunidades, do ensino para promover a autoaprendizagem e o desenvolvimento de habilidades, da oferta e, por fim, a flexibilização da aprendizagem, exigindo mais autonomia e independência do aluno.
Então, baseado, claro, num processo de educação presencial, tradicional que se conhece, existe uma diferença aqui para a educação à distância, que essa questão do aluno ter que ter mais responsabilidades. A gente vai ver já na continuidade aqui, mas é isso, o aluno da educação à distância, ele tem que assumir sua responsabilidade enquanto aluno, o seu papel pela construção desse conhecimento. Ele não pode ser tanto aquele que fica esperando que o professor que faça a sua parte. Ele deve também, né, em primeiro lugar, fazer a sua, porque se assim não for feito, qualquer metodologia que a gente venha desenvolver, ela tende a não ter muito sucesso, se o aluno também não compreender e não fizer o papel dele. Vamos aqui para a questão das vantagens da educação à distância. Aluno e professor em diferentes espaços físicos, não existe horário fixo, desnecessário o deslocamento para um local de estudo. A aprendizagem acontece de forma individualizada, independentemente do ritmo do grupo. Os materiais de estudo são mediatizados, feitos por especialistas, para favorecer uma motivação extrínseca. Tá aqui a informação trazida pelo Lagarto. Então, tudo isso é verdade, né, gente? Atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios, se não me falha a memória. E quando que a gente conseguiria chegar a todos esses municípios para promover essa educação para todos os servidores que precisam? Não teríamos condições de atender essa demanda, por quê? Porque no Poder Judiciário, como a gente vai ver depois, estudando mais especificamente a Resolução 192 de 2014, os professores, os docentes, os instrutores são preferencialmente magistrados e servidores, ou seja, temos nosso trabalho principal, tá? Como servidores do tribunal, e esse trabalho que é feito de docência, ele é um outro trabalho que a gente faz. Então, sendo que o primordial é aquela função, né, aquele cargo que a gente ocupa. Então, não tem como a gente largar ali nosso cargo, nossa função, para ir desenvolver apenas a docência. Não é exclusiva a docência no Poder Judiciário. Então, mais do que nunca, uma educação nesse modelo, à distância, favorece muito que se possa disseminar, democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, à capacitação. A gente também traz um outro autor aqui que fala também sobre a educação à distância. Oportunidade de aprendizagem para alunos que moram distantes dos centros urbanos, né, aquilo que a gente estava falando agora, intensificação da interação entre aluno e professor e entre os próprios alunos, né? Antigamente no presencial a gente tem que esperar o dia de aula, né, chegar, e ali não, a gente tem o tutor que fica acompanhando, então há um contato mais intenso. Economia de dinheiro e tempo, por óbvio, aluno é levado para a posição central do processo de ensino-aprendizagem, já que se torna sujeito ativo, aquilo que a gente estava falando há pouco. Por exemplo, a nossa metodologia aqui no Sejude, a gente disponibiliza todo o conteúdo da semana e aí tem aquele encontro na aula interativa. Qual é o papel do aluno? Ele tem que ver ali todos os textos, assistir a videoaula, participar do fórum, fazer um estudo prévio, depois é que ele vai para a aula interativa, onde o professor vai esclarecer ali mais um ponto específico que seja de bastante importância, vai tirar dúvidas dos alunos, vai ter esse momento desse encontro ali presencial. Mas antes desse encontro, o aluno tem que ter feito o seu papel, de ter visto todo o material, de ter lido e ir preparado para saber aquilo realmente que ficou, porventura, carente ali naquele estudo que ele tinha feito, que ele não tem entendido direito. Então, esse é o papel do aluno como um sujeito ativo nesse processo do ensino-aprendizagem na educação à distância. Facilita a formação continuada para aqueles que já estão formados e precisam de autorização, possibilita a articulação entre trabalho e estudo, auxilia na criação do hábito de estudo, né? Tem as semanas ali, o calendário feito, então a pessoa ela tem que seguir ali aquele calendário e fica mais fácil para ela se organizar, sabendo que dentro daquela semana ela tem aqueles conteúdos, na semana seguinte vão ser aqueles outros conteúdos, porque tudo é previamente colocado e informado ali para o aluno como que vai se desenvolver aquele procedimento. Eu trouxe aqui para vocês como é visto esse processo do desenvolvimento da educação à distância por meio de diferentes autores. Então, tem autores que veem e classificam como gerações, são diferentes gerações que a gente vai passando. Tem outros autores que dizem que a educação à distância passa por diferentes momentos históricos, então eu trouxe as duas visões aqui para mostrar. Vou começar a questão dos momentos aqui, né? Então, seriam 3 momentos, segundo Alves.
O momento inicial, que foi da criação das escolas internacionais, lá em 1904 ainda, e da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, lá em 1923. Depois um intermediário, um momento intermediário, que foi o do Instituto Monitor, lá na década de 30, no finalzinho, e o Instituto Universal Brasileiro, em 1941. E, por fim, o terceiro momento, que é considerado moderno, influenciado por organizações, né? A Associação Brasileira de Teleeducação, o Instituto de Pesquisa em Administração da Educação e a Associação Brasileira de Educação à Distância, né? Seriam esses os três momentos, o inicial, o intermediário e o moderno. E tem também aqueles teóricos que dividem na questão das gerações, como é que é. A primeira geração foi da comunicação textual e por correspondência, né? Nesse tempo, muito por cartas, né? E tudo, teve muita gente que fez curso, né? Acho que tem gente aqui nesse curso que foi desse tempo aí, que fez curso por carta. Depois vem a geração de ensino por rádio e televisão. Depois a geração, a terceira, né, invenção das universidades abertas. A quarta geração, houve a interação à distância, em tempo real, com cursos de áudio e videoconferências, né? Então a gente vê que até a quarta geração aqui, essa educação ela era feita de uma forma muito do professor para o aluno, o professor como meio que repassador, digamos assim, da informação ali para o aluno. O aluno não tinha muito protagonismo nesse ambiente ali, nessa forma de educação à distância. Já quando a gente chega aqui na última, o que a gente vê na quinta geração? O ensino e aprendizado online, classes e universidades virtuais, tecnologias da internet. Foi só nesse momento da quinta geração em que o aluno ganhou realmente um protagonismo bem grande, porque ele passou a poder participar mais, porque a tecnologia permitiu isso, que o aluno pudesse ter uma participação maior e mais efetiva nessas aulas, nesse processo de educação à distância. Pessoal, o objetivo dessa nossa conversa aqui nesse tópico de educação à distância era mais fazer um pouco esse passeio histórico e conceitual sobre esse assunto. A gente vai estudar mais especificamente, quando a gente estudar o projeto político-pedagógico do SEJUDE, é que a gente vai ver sobre atribuições, tá, de instrutores, de tutores, que eu creio que é algo assim bastante importante e necessário, inclusive, né, para que a gente saia desse curso com a nossa missão cumprida. A gente tem que passar por esse momento e compreender bastante como é que isso acontece na prática e não somente nas teorias e dentro da questão da legislação.